hoje nesse texto. Queria convidar vocês para ficarem em pé comigo, e nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler em parte, por causa do tamanho do texto. Nós vamos trabalhar o capítulo inteiro. Então nós vamos ler primeiro 1 Coríntios 7, do 1, nós vamos ler até o 16. Depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios 7, do 1 até o 16. Vida cristã normal em tempos difíceis. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. 1 Coríntios 7, do 1 ao 16. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizerem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. E o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se de intimidade sexual por um certo tempo, a fim de dedicar-se de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma mulher for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe se seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe se a sua esposa poderia ser salva por sua causa? Vamos orar? Santo Deus, nos guie agora no entendimento desse texto. Nós queremos, ó Pai, tanto entender aquilo que é óbvio no texto, como também entender as aplicações, ó Deus, a forma como o Senhor quer agir de forma específica em cada um de nós, em todos nós como igreja. O Senhor venha agir em nossas vidas agora e que nada venha nos distrair. Coloca o teu anjo aqui, coloca, Deus, uma ação transformadora e especial correndo em nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. A vida cristã normal em tempos difíceis. Em Mateus 24, do versículo 38 e 39, diz uma das coisas mais estranhas, ou uma das coisas mais esquisitas, do meu ponto de vista, em termos de sequência do fim. O que vai acontecer primeiro, e depois na sequência, e depois então vem o fim. Você leu o capítulo 24,
ele fala de guerras, de rumores de guerras, de terremoto, de calamidades, e nenhuma dessas coisas mostra o fim, mas elas apontam para o fim. E aí no versículo 14 ele diz que uma coisa aponta para o fim, e mais do que isso, ela indica o fim. É quando todas as etnias da terra ouvirem sobre a Cristo Jesus. Quando isso vai acontecer? A gente tem pesquisas. Nos parece, com base nas pesquisas, que ainda faltam um pouco mais de 7.000 povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Essas pesquisas podem estar redondamente erradas. Há outras, por exemplo, que mostram que faltam 170 povos ou menos. E isso pode ser alcançado rapidamente. Talvez em uma viagem missionária a gente possa ver o último povo sendo alcançado. Eu não vi ninguém falando glória a Deus. Amém. Eu acho que os irmãos mais pentecostais não vieram hoje, né? Glória a Deus, né? Mas veja, no ambiente que Jesus está falando dessa intensidade sobre a volta de Cristo, ele diz que as pessoas vão estar como nos tempos de Noé, casando-se e dando-se em casamento, tocando a vida delas como se nada tivesse acontecendo, e de repente Cristo vai voltar. Mas o que eu acho mais esquisito não são vários elementos na história apontando para Cristo, e nem o fato de que todas as etnias da terra em algum momento vão ouvir a Cristo, então nós sabemos que é o fim. Mas o que eu acho mais esquisito nisso é que a Bíblia relata que grande parte da população do mundo, inclusive das igrejas, vai simplesmente não prestar atenção nessas coisas e vão continuar tocando a vida como se tudo que bastasse para elas fosse conquistar mais alguma coisa, fosse viver mais um dia, fosse ter mais alguma alegria ou vencer mais alguma dificuldade, fosse casar, ter filhos, ter casa, ter emprego. É só isso que basta para a gente. O resto a gente desconsidera, mesmo que seja óbvio demais dentro da história. Quando Paulo vem para esse texto, ele trabalha com outra percepção, ou como remédio para essa esquisitice. Qual que é o remédio para essa esquisitice? Que nada venha distrair vocês, que nada venha tirar a atenção de vocês, nem coisas boas e nem ruins. Que o foco de vocês sim seja em lidar com questões terrenas, do hoje, do agora, mas que isso não seja tão pesado que tire a atenção de vocês naquilo que está por vir. Veja, Paulo mostra para a gente aqui, por exemplo, que o casamento tem que ser feito e vivido com olhar no Senhor. E mesmo quando há fracasso, tanto em se casar, porque não se acha o parceiro ou a parceira, quanto porque o casamento não deu certo por algum motivo, acabou por algum motivo, mesmo nas situações mais dramáticas, o meu olhar tem que continuar no Senhor. Ele tem que ser o parâmetro que eu dou o próximo passo. A vida que eu tenho, boa ou ruim, não pode ser distraída dele, de Jesus Cristo. Ele fala assim algumas instruções e nós vamos ver elas, mas essas instruções não são o grande tópico desse texto, assim como não são todo o livro de 1 Coríntios. Ele está tratando vários outros problemas, mas o grande foco é como que a gente volta para Jesus uma vez, depois da outra, de novo para lá. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Os reformadores construíram um conceito duplo acerca de chamado. Paulo fala no versículo 26, que nós vamos chegar lá, que todos devem continuar aonde estavam quando foram chamados. O que será que ele está querendo dizer com isso? A gente vai chegar lá, mas eu queria antecipar isso para vocês. O conceito que os reformadores criaram é o mesmo que apresentado na palavra de Deus várias vezes e que nós assumimos aqui na Igreja Calvária, que tem dois conceitos, o duplo conceito. Primeiro, nós somos chamados em Cristo Jesus para a santidade, ou seja, quando a Bíblia usa a palavra chamados, ela via de regra está dizendo aqueles que são salvos, aqueles que são eleitos, aqueles que ouviram a mensagem da cruz e receberam a Jesus. Então o chamado de Deus é eficiente na vida delas para a salvação. Veja, a palavra de Deus não usa a palavra chamado para vocações, para tarefas que nós temos,
Não usa a palavra chamado para pastores. Pastores são chamados? Não são, não biblicamente. Missionários são chamados? Não, também não. Não tem texto na palavra de Deus que fala sobre chamado pastoral ou chamado missionário. Não existe. Agora, o que existe na palavra de Deus é que todos nós fomos chamados para sermos santos, para pertencermos a Ele, para representarmos a Ele aqui ou lá distante. Isso sim. Bom, mas os reformadores vão à frente e trabalham com outros textos que não usam a palavra chamado, mas claramente indicam as tarefas que Deus nos dá. Por exemplo, os textos que tratam de dons espirituais, ou os textos que tratam dos oficiais da igreja, o pastor, o presbítero e os diáconos, ou os textos que tratam do fato de que onde nós estamos, com o que nós estamos envolvidos, nós devemos fazer aquilo para a glória de Deus. E quando eles tratam então desse segundo conceito, eles estão falando nesse sentido de um chamado agora específico. O primeiro é geral, o segundo é específico para cada um de nós. Cada um de nós é direcionado por Deus para uma tarefa na sociedade, ou mais de uma tarefas na sociedade. Nós aqui na Calvário, ao invés de chamarmos chamado geral e chamado específico, nós preferimos falar de chamado para essa experiência que todos que ouvem o Evangelho e entregam suas vidas, se entregam à santidade, a representar o reino aonde estiverem. E nós usamos a palavra vocação para aquilo que Deus direciona a cada um de nós. Deus não tem uma vocação especial para pastores. Deus não tem uma vocação especial para missionários. Deus tem uma vocação especial para cada um dos seus filhos. E nesse texto, Paulo aprofunda isso. Ele fala que não só as tarefas como meio de ganhar dinheiro ou de realizar alguma transformação na sociedade, mas também as tarefas que nós recebemos como marido, mulher, como pessoas que estão na sociedade, vivendo e convivendo com outros, cada uma das tarefas, como solteiro, como casado, como filho, cada uma dessas tarefas, como escravo, são nossa responsabilidade. Entendermos que Deus nos colocou ali e vivermos ali para a glória dele. Então, quando Paulo está falando desse texto, ele está falando num contexto que ele vê a piora dos tempos se aproximando da igreja. A gente vai chegar nesse texto mais na frente, mas ele está alertando a igreja. Veja, eu vou falar sobre a pergunta de vocês, que eles perguntam para Paulo sobre o casamento, mas entendam, os tempos são ruins e vão piorar. No meio desses tempos que são ruins, desses momentos difíceis, do dia mau, nós continuamos tendo uma vida cristã normal, que é seguir a Cristo Jesus. Então, a direção que Paulo está caminhando para nós é mostrar que o nosso chamado, tanto no sentido de entregar a vida a Cristo, quanto as vocações que Ele entregou para cada um de nós, têm que ser vividas agora, mesmo que os tempos estejam difíceis, para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso país, não interessa. Nós temos que viver da mesma forma que Ele nos chamou, do começo ao fim, até a volta de Cristo. Então, como que eu resumo? Qual que é a proposição desse texto? Quero falar para os irmãos o resumo desse sermão dessa forma. A vida cristã normal deve ser vivida com a firme resolução de que mesmo em meio a tempos difíceis, o nosso Senhor precisa ser o centro de nossas vidas, a direção para onde nós devemos ir. Mesmo que nós estejamos passando por a maior dificuldade que nós já enfrentamos até agora, mesmo que a gente esteja vendo que dificuldades maiores ainda estão vindo na nossa direção, a vida cristã normal tem que ser vivida com a firme resolução de que Cristo é o centro, não as dificuldades, que Cristo é o centro, não a nossa capacidade de defender ou de vencer as dificuldades, que Cristo é o centro. Mesmo que eu não consiga ainda entender o que Ele vai fazer ou como Ele vai fazer, Ele é o centro, tem que ser honrado, Ele tem que ser admirado, Ele tem que ser seguido, Ele tem que ser o dono da minha agenda, em qualquer situação. Eu tenho 3 princípios para a gente trabalhar a partir desse texto, e aí nós vamos tentar entrar em alguns desses versículos que nós lemos e outros que nós vamos ler na sequência. Primeiro princípio então que a gente vê nesse texto, que a fé bíblica, veja,
não é a fé cristã, no sentido que muitas igrejas católicas, mesmo outros que nem são, do nosso ponto de vista, cristãos, mas se consideram cristãos, aí eles usam a expressão fé, não num sentido mais banal ou mais geral do que é fé cristã, mas a fé bíblica, a fé que nós encontramos na palavra de Deus, que distingue as coisas que são acreditadas lá fora daquilo que a palavra de Deus nos diz para acreditar. Então, a fé bíblica não é desplugada deste mundo, ela não tira a gente da realidade, ela não aliena a gente, como é falado pelo marxismo. A fé bíblica coloca a gente para dentro da história, da vida, aonde a vida acontece. Então, a fé bíblica não é desplugada do mundo, deste mundo. Tanto a nossa vida como solteiros, quanto a nossa vida como casados, em todos os seus detalhes, importa ao Senhor, é importante para Ele. Ele fala sobre os detalhes da nossa vida conjugal, Ele fala sobre os detalhes da nossa vida como solteiros, importa para Ele, então tem que ser importante para nós. Veja, quando a gente olha esse texto, Paulo não está escrevendo um tratado sobre casamento, trazendo todos os detalhes, tudo que a gente tem que saber sobre casamento ou sobre o não casamento. Ele não está escrevendo um tratado, ele está respondendo uma pergunta específica. No versículo 1 ele fala: quanto às perguntas que vocês me fizeram, provavelmente na carta anterior, provavelmente que nós não temos acesso a ela, provavelmente talvez numa visita que eles fizeram a Paulo, a gente não tem certeza qual o momento, mas as perguntas que vocês fizeram, Paulo fala agora, eu vou responder. Então talvez Paulo nesse texto não responda a todas as perguntas que você tem, talvez não. Talvez nesse texto ele não responda a todas as perguntas que a gente gostaria de tratar hoje de manhã, mas ele responde sim a algumas perguntas. Então, quando Paulo começa a responder essa pergunta, a resposta que ele dá concorda com a pergunta implícita que nós vemos no texto. Se Paulo está respondendo sobre, já no começo, que é bom que o homem não toque mulher, e isso é um eufemismo para sexo, para relação sexual, ele vai, é bom que o homem não case, não vá para o leito do matrimônio. É melhor que o homem nesse momento não é melhor. Ele fala, é bom o quê? Por que ele está falando que é bom? Porque provavelmente a pergunta deles foi, é bom, assim, é saudável, é bíblico, não seria melhor que o homem não tocasse em mulher? Por que Paulo recebe essa pergunta dessas pessoas? A gente tem que entender de novo, a gente já falou antes, mas que os coríntios, não os corintianos, né, eram gregos. A mentalidade deles veio da filosofia grega. E na mentalidade da filosofia grega, o corpo não é importante. O corpo, como nós falamos, é o caixão da alma. O corpo eu posso fazer, alguns interpretavam assim, qualquer coisa com o corpo, porque o corpo não é importante. O avô está novo. Esse conceito não tem nada a ver de novo na nossa história. O pessoal fala de 60, da década de 60, que teve a liberação sexual. Quem fala isso é que não entende nada de história. Na época de Paulo tinha muito mais liberação sexual. O negócio era muito mais complicado do que agora. As leis eram inexistentes para a maioria da população, que nem eram considerados cidadãos. Boa parte dos homens tinham como ideal ter um outro homem como seu parceiro afetivo, de amor, de demonstração de amor. Por quê? Porque a mulher nem pessoa era. A mulher nem tinha a mesma integridade humana que o homem. Por que eu vou me preocupar com a mulher? Ela era só para a procriação. Isso não é dentro da igreja. Isso também não é dentro do conservadorismo. Isso é dentro da filosofia grega, invadindo a história de boa parte dos povos ali, do crescente fértil, da onde nós olhamos ali o Oriente Médio. Eles tinham uma imoralidade instalada dentro da vida deles. Então, um grupo dentro da igreja e da sociedade olhava a imoralidade como uma coisa normal. Afinal de contas, o meu corpo não vale nada. Meu corpo é só uma peça que vai ser descartada. Paulo trata isso no capítulo 5 e no capítulo 6. Mas agora no capítulo 7 ele vai começar a tratar de outra reação a essa crença. Qual que é a outra forma que ele trata
agora, ou a outra reação que ele está tratando agora. Havia um outro grupo que olhava, já que o corpo não vale nada, então a gente começa agora a adotar práticas ascéticas. Nós não vamos nos contaminar com aquilo que é normal as pessoas se contaminarem. Nós vamos agora, não vamos mais ter sexo, não vamos nos casar, não vamos mais ter filhos, nós não vamos mais se envolver com essas coisas por demais mundanas, porque o sexo é feio. É assim que as pessoas acreditavam nessa vertente. E Paulo concorda em parte com eles. Para início da conversa ele fala, é verdade, não casar também é bom. Não casar também tem coisas boas. Mas ele não para. Ele continua, porque na verdade o que Paulo vai fazer na sequência é mostrar como o que eles estão entendendo sobre o corpo, mais uma vez, está errado. Isso não tem nada a ver com a gente, não? Séculos atrás, a igreja romana disse que para ser líder na igreja não podia casar, e nós, cristãos, no geral, aceitamos isso. Hoje, ainda, quando alguém diz entre nós que vai ficar solteiro para poder ser missionário, nós falamos, essa pessoa sim é santa, essa pessoa sim é melhor do que as outras. Quando nós, agora reformados, puritanos, lá atrás olhamos para o sexo, muitos chegaram à conclusão que o sexo só podia ser para a procriação. Mas agora não são as pessoas lá fora, de outra religião, nós mesmos, que acreditamos na fé da forma evangélica, bíblica, muitas vezes transformamos durante a história o sexo numa coisa feia. Então é melhor que não toque na mulher, é melhor que a mulher não toque no homem. Nós chegamos a essa conclusão. Por quê? Porque o pecado, ele sempre se repete, porque os nossos erros sempre se repetem na história, porque nós sempre vamos tentar achar maneiras de resolver as coisas com as nossas forças, porque nós vamos tentar achar pessoas que sejam mais santas que a gente, para elas sim nos representarem diante de Deus, porque nós vamos tentar achar maneiras de nos colocarmos acima dos outros, dizendo, está vendo? Eu consigo, então eu sou melhor do que você. E Paulo joga fora toda essa palhaçada que deturpa o que Deus criou. O sexo é bom, o casamento é puro, ter prazer é um dos motivos do sexo que Deus coloca na palavra de Deus, o sexo dentro do casamento. Aí ele continua o texto, a pergunta que eles fazem provavelmente está baseada, nesse erro, e Paulo afirma na sequência que o sexo é bom. No versículo 2 e 3 ele fala que cada um tenha o seu parceiro, a mulher tenha o seu cônjuge, o seu homem, o homem tenha a sua mulher. E aqui ele está dizendo várias coisas dentro, a gente não vai entrar em algumas delas. Ele está dizendo que o relacionamento sexual não é o padrão de Deus, primeira coisa. Segundo, ele está dizendo que a mulher tem os mesmos direitos que o homem. Religião nenhuma, filosofia nenhuma, nenhum Estado de direito disse isso antes de poucas décadas atrás. Mas o cristianismo disse isso há milênios atrás, que a mulher e o homem estão no mesmo nível de igualdade diante de Deus. Não é agora que está dizendo isso. Na lei do Antigo Testamento, por exemplo, em Números capítulo 27, um grupo de mulheres, filhas de um dos herdeiros da terra, de uma das tribos de Israel, chegou até Moisés e falou, nós não temos maridos, meu pai não teve filho, melhor dizendo, então nós só temos descendentes mulheres do meu pai. E a mulher até então não poderia receber herança. Só quem recebia herança era o filho homem. E elas falaram, a herança da minha família vai se perder, porque meu pai não teve filho homem. E Moisés olha e fala, vocês têm razão. Vocês têm razão, a gente não tinha pensado nisso. Aliás, só um parênteses aqui. Eles não tinham pensado nisso, mas a lei não foi entregue por Deus? Parece que Deus nem sempre dá mastigado para a gente. Parece que Deus empurra a gente para trabalhar em certas questões, para que elas entrem dentro da nossa alma. E olha só a questão que Deus coloca na Bíblia, para que isso internalize dentro do povo de Israel. Deus faz com que eles trabalhem, que eles ruminem, que eles criem o direito da mulher.
numa sociedade extremamente machista, que a mulher não era benquista, não era aceita. Deus mostra que a mulher, assim como quando ela foi criada, agora na lei de Moisés e agora aqui em Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, tem o mesmo direito do homem, o mesmo direito do homem. E aí ele continua, veja que assunto mais mundano, né? Paulo está falando, não despluga esta vida da realidade do Evangelho, da fé bíblica, da espiritualidade. Veja, há estudos que mostram para a gente, com muita clareza, muitos estudos, que a vida de casado é muito mais satisfatória, que a vida de casado dá mais prazer para nós, sexual, dá mais prazer para nós, afetivo, dá mais prazer para nós de significado, que a vida de casado dá uma vida mais longa. Quem casa, via de regra, vive mais tempo e melhor. Mesmo a ciência, porque isso é pesquisa, resultado de pesquisa mostrando isso, na sociedade nós ainda continuamos alimentando as mentiras de que o casamento é uma coisa ruim, de que a vida a dois, fechada no cartório, no contrato, vai deturpar o nosso amor, que de alguma forma nós vamos diminuir o prazer, a dignidade, nós vamos diminuir quem nós somos quando nós entregamos nesse nível de compromisso para outra pessoa. Quer dizer, as pessoas lá fora na sociedade dão um tiro no cérebro deles. Primeiro porque eles jogam fora toda a história, segundo porque eles jogam fora a própria pesquisa que mostra o contrário do que eles estão afirmando, mas acima de tudo porque eles negam a palavra de Deus. Paulo está dizendo lá atrás, a vida de casado também é boa, a vida de solteiro também é boa, as duas vidas são formas que nós recebemos, e na sequência ele fala, cada um recebe um dom. Dom aqui que ele usa é a mesmíssima palavra que ele usa no capítulo 12 para dons espirituais que nós tanto falamos na igreja, dom de pregar, dom de orar, dom de dar, dom de profecia, dom de cura. Todos aqueles dons do capítulo 12 usam a mesmíssima palavra que ele usa para cá. É preciso ter um dom, um carismata, a palavra em grego, para você ficar solteiro. E é preciso ter um dom para você se casar. Ou, em outras palavras, Paulo está dizendo aquilo que Jesus disse no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nos casar e sermos completos em Deus se Ele não nos habilitar para isso. E nós não podemos ficar solteiros e sermos completos em Deus se Ele não nos der isso. Então Paulo está trabalhando com eles, e eu acho que a mente deles, assim como a nossa, quando lê esse texto, quase vai para um lado de achar que não casar é melhor, mas aí Paulo traz a gente de volta. Aí quando ele traz a gente de volta, talvez quase vai agora realmente para o outro lado, de achar que quem não casa não pode ser feliz, e Paulo traz de volta. O que Deus dá a cada um de nós é o que nos habilita a sermos completos, inteiros, é o que nos habilita a sermos feitos pessoas em Cristo Jesus. Veja no versículo 3, e aqui eu creio que alguns vão gostar e alguns talvez não. Fala que o nosso corpo não nos pertence mais. Na verdade ele fala isso no 4. No 3 ele diz para nós que nós temos que cumprir as nossas tarefas conjugais. Ele está falando de sexo aqui, meus irmãos. Como que a palavra de Deus falaria que o homem tem que cumprir as suas dívidas conjugais com a mulher e a mulher com o homem, se o sexo não fosse uma coisa boa? Mas a palavra de Deus apresenta o sexo para a gente dentro do casamento como algo que traz satisfação, alegria, aprofunda os nossos afetos, tranquiliza a nossa alma, cresce o nosso senso de pertencimento, estabelece em nós uma lógica de gratidão. A gente é grato a Deus cada vez mais quando nós temos afetos profundos sendo criados em nossa vida. O mundo lá fora trabalha outra lógica, a lógica de que a gente tem que ter sexo cada vez com mais pessoas, e isso sim é que daria prazer para nós, e isso vai dividindo a nossa vida, vai fragmentando o nosso ser, vai tornando cada vez mais impossível chegar a uma completitude, a uma inteireza, a uma alegria verdadeira. As nossas crianças e adolescentes, não se enganem, vão vir o que
o conteúdo sobre o sexo dito nas escolas o tempo todo, das menores às maiores. Então não fiquem com medo delas ouvirem que sexo é um presente de Deus, dado para maridos e mulheres, e as suas mulheres, dentro do casamento. Veja, quando ele fala isso, ele diz para nós, em outras palavras, que o sexo faz parte do casamento, é uma das razões do casamento. Mas veja, ele também está apontando, de certa forma, para algumas realidades que estão implícitas em outros textos que ele traz. Em Efésios capítulo 5, por exemplo, ele diz que a realidade principal do casamento, a maior razão de existência do casamento, é um testemunho da graça de Deus, é um testemunho do amor de Deus por nós. Ele fala: homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Então ele está falando o sexo, o casamento, a vida conjugal é um exemplo da graça de Deus que ele primeiro entrega para nós e a partir das nossas vidas para o outro. Os outros olham para nós e veem: é isso que eu queria, essa alegria, mas eu não consigo lá, eu não consigo desta outra forma. E Paulo está falando, quando a vida de casamento, de casal, é vivida de acordo com os parâmetros divinos, ele traz um apelo. O apelo é o seguinte: Deus nos ama, Ele quer uma aliança com a gente. Olha a aliança que Ele já fez com esse casal. Quando fala no versículo 4, por exemplo, que nós pertencemos um ao outro, a palavra aqui em grego é exousia. É a palavra que, por exemplo, Jesus usa em Mateus 28, para falar que toda a autoridade eu tenho no céu e na terra. A mesma palavra. Ele está falando: o marido tem autoridade sobre a mulher, o corpo da mulher, e a mulher tem autoridade sobre o corpo do marido. Veja, tomem cuidado, né? A gente conhece, a gente tem uma amiga que certa vez compartilhou com a minha esposa que, por causa desse versículo, ela entendeu que ela tinha que atender a todos os desejos do marido, em todos os possíveis locais que ele quisesse, porque afinal de contas o corpo dela não lhe pertencia. Não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, é até engraçado, né? Mas quem falou isso fez teologia em seminário, né? Os dois, o casal, eram crentes firmes em igreja, maduros em muitos sentidos, mas chegaram a uma conclusão esdrúxula da palavra de Deus. Primeiro, porque o próprio texto diz que os dois têm o mesmo direito, e advogados estão aqui para nos ensinar isso. Se os dois têm o mesmo direito e há choque nessa relação, então os dois sentam e negociam. A palavra de Deus, obviamente, traz princípios e valores para nós, que nunca chega perto da afirmação: dentro de 4 paredes vale qualquer coisa. Não, senhor. Não, senhor. Dentro das 4 paredes nós continuamos testemunhando diante de anjos e demônios, das realidades espirituais a quem nós pertencemos. Só os valores bíblicos podem ser vividos dentro das 4 paredes. Então, além disso, tem bom senso. Eu não vou fazer algo pelo outro que o outro se sente machucado, infligido, diminuído, que ele se sente menor do que ele deveria ser. Então, o sexo, colocado nos parâmetros bíblicos, talvez seria melhor representado da outra forma. Como é que nós fazemos para dar prazer para aquela pessoa que Deus me entregou uma aliança para a minha vida? Aliás, Keller, um dos grandes pregadores que a gente teve nos últimos anos, faleceu há pouco tempo. Ele contou para nós uma experiência de aconselhar um casal que já não sentia atração um pelo outro, já não tinha mais desejo, e eles falaram que foi desde o começo. Eles casaram, já na lua de mel, eles perceberam que alguma coisa não fluiu, não aconteceu bem, e depois de um tempo lutando contra isso, eles chegaram na última cartada, sentar com um conselheiro, com um pastor, e falar: pastor, não está rolando, e a gente quer se divorciar. E o Keller falou: não vamos conversar sobre o divórcio, nem sobre separação, vamos conversar sobre o problema de vocês primeiro. E ele passou uma tarefa, resumindo a história. A tarefa era simples: dia sim, dia não, obrigatoriamente eles tinham que namorar, sozinhos. Não vou contar detalhes para os irmãos, né? Eles tinham que namorar, dia sim, dia não, era obrigatório, com um objetivo em mente: que no namoro eles tinham que trabalhar pelo prazer do outro, não por deles. Eles iam namorar e um ia trabalhar pelo prazer do outro e vice-versa. E Keller falou para eles: daqui a 3 meses vocês voltam e a gente vai conversar.
Não deu 1 mês e meio, o casal voltou. E falou: a gente veio só para encerrar o tempo de aconselhamento, que nós já resolvemos o trabalho, já a preocupação, a dificuldade, e agora não é dia sim, dia não, a gente está com dificuldade de segurar o próximo dia, e a gente já mudou. Meus irmãos, glória, aleluia, né? Deus tem isso para todos nós. Mas veja, eu queria alertar os irmãos: os filmes de pornografia, seja eles claramente de pornografia, ou aqueles que nós vemos em televisão aberta, aqueles que nós vemos na Netflix, aqueles que não são para 18 anos, às vezes é para 12 anos, às vezes é para 10 anos, mas são de pornografia, eles sempre vão mostrar parâmetros que são, primeiro, nada a ver com a realidade real dos nossos corpos, da nossa realidade física, e segundo, vão absolutamente contrários ao parâmetro bíblico. Prazer nem sempre é fácil conseguir. Muitos de nós, se não todos, somos ensinados em parâmetros não bíblicos por anos, às vezes décadas, e vai demorar até isso sair da nossa mente, sair da nossa atenção, sair da nossa percepção. Assim como uma droga, eu tenho que ser liberto de acreditar que se eu não usar a droga, cada vez mais eu não vou ter prazer. Então, usem os 3 meses do Kelly no seu casamento, os casados, né? Os que vão casar, aguardem, né? Usem os 3 meses do Kelly. Se não funcionar, há mais coisas que a gente pode pensar. O princípio bíblico está aqui, a aplicação. Procurem homens e mulheres piedosos para te orientar quando for necessário, mas não joguem fora o sexo, porque ele é uma ordenança para as nossas vidas. E aqui é o próximo ponto. Ele fala, por exemplo, que nós podemos em algum momento nos separar, não nos entregar um ao outro por um motivo espiritual. A gente pode isso, mas ele fala isso, eu falo como concessão, porque então ele está dizendo para nós: não é obrigatório. Eu não preciso não fazer sexo para então poder jejuar e orar, ou para então vir pregar na igreja, ou ir para um retiro espiritual. Sexo não é sujo, eu posso estar jejuando e orando e praticar. Ao contrário, sexo é algo espiritual, porque Deus age através das nossas vidas quando nós obedecemos a sua palavra, e é obediência à palavra de Deus cuidarmos do nosso cônjuge nesse sentido. Mas ele está falando: ok, eu dou para vocês um consentimento. Mas quando ele faz isso, ele fala no versículo 5 os parâmetros para que isso aconteça. Ora, quais são os parâmetros? Que os dois concordem, não pode ser só um dos dois, os dois concordem. Segundo, que seja só por um período de tempo. Terceiro, que seja por um motivo espiritual, oração, jejum, pregação do evangelho, uma viagem missionária, por um motivo espiritual. E quarto, isso não são sugestões, o consentimento é não fazer. Agora o próximo passo é a ordem. Qual é o quarto ponto? Que voltem a ter uma vida sexual ativa dentro do casamento. Isso é uma ordem dele. E ele fala, inclusive, um dos motivos, talvez principais, porque essa ordem foi dada a nós, para que vocês não sejam presa de Satanás, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Qual que é a falta de domínio próprio? De não conseguir me dominar para entregar e obedecer às coisas que Deus fez, de não conseguir me dominar e acabar me entregando para as coisas que Deus não me deu para fazer. Então Paulo trata com muita seriedade. É uma coisa boa que Deus nos dá, mas a seriedade com que nós temos que fazer, Paulo está colocando para nós. Não é algo simples que nós temos que fazer, é algo que tem que partir de um profundo comprometimento com o outro. Eu não sei como que é a sua vida, eu conheço alguns de vocês um pouco mais, outros um pouco menos, mas Deus não nos permitiu ficarmos meses sem sexo com a nossa esposa e com o nosso esposo. Isso é desobediência a Deus. E quando nós fazemos isso, só de dizer essa frase, é desobediência a Deus, já deveria nos preocupar. Infelizmente, hoje a igreja não fica mais preocupada quando a gente fala: isso é pecado contra Deus.
a gente tem que explicar qual que é o peso do pecado. Eu não deveria. Quando eu falo, isso é desobediência, isso deveria, ufa, eu não quero desobedecer a Deus. Mas a gente tem que explicar. Então deixa eu explicar para vocês. Quando nós desobedecemos a Deus nessa área, a nossa vida afetiva, relacional, a nossa vida como um casal, com os nossos filhos, com o nosso testemunho, vai piorar vez após vez, passo após passo. E mais uma coisa, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, no caso dos homens é dito que as orações são encerradas. Deus não ouve as orações dos homens quando eles não honram as suas mulheres da forma como eles têm que honrar. Então, meus irmãos, nós temos que parar de pensar nas prioridades que o mundo coloca e começarmos a pensar nas prioridades que Deus coloca para o casamento. Por que o casamento tem sido tão destruído lá fora? Não é por causa deles lá fora, vocês não desculpar, mas é por causa da gente aqui dentro. No primeiro século era muito pior. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o parâmetro do primeiro século. Você não tinha necessariamente um padrão legal para a esposa, para grande parte das pessoas. Então, um homem poderia ter concubina, ele poderia ter pessoas que só dormiam com ele à noite para aquecê-lo, ele poderia ter, sim, outras esposas que eram só para procriar, e as mulheres não tinham nenhum direito. No outro lado, nós temos também homens que eram prostitutos nos templos das deusas, que eles se deitavam tanto com outros homens quanto com mulheres ricas. Então, quando Paulo fala sobre esses temas aqui, ele não está falando para uma sociedade que já era conservadora, que todo mundo era igualzinho, caminhava junto do mesmo jeito. Não, agora é fácil, eu vou só falar aquilo que todo mundo já sabe. Não. E não caia também no mesmo erro. Dentro das nossas igrejas, um dos problemas que nós mais enfrentamos é homens e mulheres, casais, que não aprenderam que são uma só carne, que não sabem lutar pelos mesmos objetivos, que o dinheiro deles é separado e que a vida sexual deles é totalmente distorcida, ou para um lado ou para o outro lado, ou tentando ser um ator de sexo pornô, ou se tornando uma pessoa que não entrega para a esposa o que ela precisa, a esposa que não entrega para o esposo o que ele precisa. Paulo está falando, tome cuidado com isso. A fé bíblica nunca despluga a gente da realidade que nós estamos vivendo. Segundo princípio que esse texto traz, nós vamos ler um pouquinho para frente na sequência, mas antes eu vou falar o princípio. A vida cristã não pode ser vivida neste mundo desplugado agora também da realidade do futuro que há de vir, pois essa sim é a que mais importa. Quer dizer, ela não pode, a fé bíblica, ser desplugada da realidade de agora, mas ela também ainda mais não pode ser desplugada da realidade futura. Paulo não está falando que aquela realidade futura, o novo céu e a nova terra, é a que vale, é a que é mais importante. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que ela tem mais peso, porque ela é para a eternidade, é para sempre. Então viva agora com a certeza de que vocês estão trilhando no rumo de lá, para a eternidade. Bom, no versículo 10 ele fala, por exemplo, para nós, que aquilo que eu estou falando para vocês não foi me entregue, não pelo Senhor, eu que estou dando para vocês. Ele fala exatamente assim: tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. Desculpa, na sequência. Antes ele falou, eu tenho para vocês uma ordem que não é a minha, que não é do Senhor, mas é minha, ao contrário. Há um versículo um pouco à frente, eu li o versículo errado. Qual que é o versículo? Agora eu pulei ele. No 12. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Alguns usam esse texto, esse versículo e outros desse capítulo para falar assim: não, isso aqui Paulo não recebeu de Deus, então isso aqui não é inspirado. Não, o que ele está dizendo é muito simples. O que ele está dizendo é: enquanto esteve na terra, Jesus não tratou desse assunto. Esse assunto não tem registro de Jesus tratando sobre ele. Então esse eu não tenho instrução dada por Jesus aqui enquanto ele estava. Eu tenho uma instrução me dada pelo Espírito.
No versículo 40, por exemplo, ele fala que ele recebeu o conselho do Espírito de Deus. Então, esse texto é inspirado, mesmo que Cristo não tenha tratado esse assunto enquanto ele estava na terra, agora Cristo trata esse assunto através de Paulo. Então veja, ele começando esse segundo ponto, Paulo está falando, essa aqui agora é uma instrução que eu dou para vocês, que Jesus não tratou sobre isso, mas eu quero tratar com vocês. No versículo 7 e 9, Paulo trata da preferência dele para aqueles que estão solteiros, ou que desejam ficar solteiros. Aí alguns podem pensar, porque solteiro é melhor ser solteiro do que casado. Bom, não é exatamente isso que eu creio que Paulo está dizendo. Ele está dizendo isso para dentro de um contexto. Qual que é o contexto? No versículo 26, mais na frente, Paulo diz, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que estejam, que permaneçam como estão. Quais são as características atuais de Paulo lá atrás? As características dele lá atrás é que os judeus já estavam perseguindo ele. As características pessoais dele é que ele foi para a cadeia várias vezes, que ele sofreu tortura, que ele sofreu naufrágio, que ele sofreu perseguições. E no capítulo 20 de Atos, por exemplo, ele fala, eu tenho uma certeza dada pelo Espírito, que todas as cidades que eu vou daqui para frente só vai piorar, vai ter mais perseguição. E Paulo está vendo, se avizinhando da igreja, não só a perseguição na vida dele, mas para toda a igreja, o que de fato aconteceu. Nero, naquele momento, o imperador romano, está se tornando cada vez mais louco, e o próximo imperador, Dionísio, coloca a maior perseguição que nós temos praticamente da história do cristianismo naquela época, naquele primeiro século. Então ele coloca na sequência, ele está falando, olha, está tendo uma perseguição, talvez vocês ainda não viram, mas ela vai chegar em vocês. E quando ela chegar em vocês, seria melhor que vocês fossem solteiros. É menos compromisso, é menos sofrimento do que ver uma criança, um filho nosso padecer. Nós vimos isso agora em Israel. As crianças sendo mortas, queimadas, mutiladas, porque os pais eram judeus. A mesma coisa que Paulo está trabalhando, a mesma lógica. Tomem cuidado, fujam disso se for possível. Se Deus deu o dom para vocês, se essa é uma realidade da vida de vocês, prefiram a vida como solteiros. Ele fala isso para aquele que não casou, ele fala isso para aquele que foi abandonado, que foi divorciado, ele fala isso para aquele que é viúvo. Se for possível, mantenha-se solteiro. Mas será que esse é o ponto principal que ele está falando? Parece que o ponto principal que ele está falando é aquilo que eu li no versículo 26. Tenham em vista que é melhor que vocês permaneçam como estão. E ele fala de outras coisas nesse momento. Na sequência, ele vai falar das nossas vocações. A gente vai chegar lá, ele vai falar de onde nós estamos quando o Evangelho nos encontra. Porque o que ele está dizendo é, não importa a circunstância que você está, o Evangelho precisa ser vivido como aquilo que norteia as suas decisões. Deixa eu continuar um pouquinho. No versículo, um pouquinho à frente, no 9, Paulo fala que a preferência dele para o solteiro tem a ver, por exemplo, naquele momento específico principalmente, que o solteiro conseguiria dedicar mais tempo para o Senhor, ter mais foco no Senhor. No versículo 9, ele fala que o solteiro pode prestar atenção nas coisas do Senhor, especialmente no momento de guerra, de perseguição. Mas veja, quando ele fala isso, o foco dele é que a pessoa esteja em Deus. É o mesmo foco que nós temos hoje. As pessoas dizem para você permanecer solteiro, para você não entrar numa prisão, para você ter mais prazer com mais parceiros, para você guardar o seu dinheiro, o seu direito de ir e vir, para você, aí fica sempre para você cada vez mais voltada para o ego. Não é a mesma coisa que Paulo está falando. Paulo está falando, se Deus deu para você, ser solteiro vai fazer focar a sua vida em Deus. Mas se não for Deus que deu para você, ser solteiro vai fazer você morrer de desejo. E nesse caso Paulo fala, então não fique solteiro, se case, não fique ardendo em desejo, é a expressão que ele usa. Quando ele fala, por exemplo, na sequência, quando o seu cônjuge for um não crente, que não tenha Cristo Jesus e não deseja então ficar mais com você, aí nesse caso você pode sair
dessa relação com Ele. Mas veja, quando ele for não crente, o não crente é que pode tomar a decisão de abandonar. Nós que somos cristãos não podemos tomar a decisão de abandonar. Nós vamos chegar na questão do divórcio na sequência. Eu ouvi o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, contando um exemplo de como a igreja presbiteriana aplica. Eu achei interessante. Tem que conversar mais com o presbitério aqui da Calvário, para ver se a gente vai na mesma direção. Ele diz o seguinte: e quando um crente abandona um outro crente, como é que a gente faz? O crente que foi abandonado está liberado para casar de novo? E aí eles falam o seguinte: quando um crente abandona um outro crente, ele vai para a disciplina, porque ele pecou. E se depois de passar por todo o processo de Mateus 18, vai até ele sobra mais um, leva para a igreja, mesmo assim ele não se arrepende, ele é excluído da igreja, ele é considerado não crente. Então a pessoa que foi abandonada, então, agora estaria liberada para casar de novo. Faz muito sentido, do meu ponto de vista. Porque aplicado com aqueles princípios do Antigo Testamento, que a mulher tem o mesmo direito, de que a violência é uma forma de abandono. Quando nós olhamos esses princípios do Antigo Testamento, parece que ele está apontando exatamente nessa direção. E só para ajudar os irmãos, a reforma, via de regra, não todos concordam, mas uma maioria concorda. Por exemplo, quem me passou essa informação foi John Packer, J.I. Packer. Ele fala que a reforma aceita 3 formas aceitáveis biblicamente para o divórcio: adultério, ou a imoralidade sexual, o abandono, com base nesse texto principalmente, e a violência, com base no direito para a mulher, ou da mulher, que tem na lei mosaica, que não foi abolida por Jesus no Novo Testamento. Me parece que faz sentido essas afirmações. Mas aqui é que nós precisamos olhar. Será que Paulo, então, estaria dizendo para nós que nós podemos simplesmente abandonar o nosso esposo, a nossa esposa, quando as coisas não estão bem? Deixa eu ler mais alguns versículos. Deixa eu comentar um pouquinho antes desse versículo, antes da gente continuar. O versículo que fala que o não crente sai e a gente fica, existe um outro argumento que pode vir na mente de alguns, especialmente de algumas mulheres. Se eu abandonar ele, aí é que ele não vai se converter, aí é que ele não vai ser alcançado pela graça. E olha só como Paulo termina o versículo 16: como você sabe se seu marido poderia ser salvo pela sua causa, por causa de você? Eu vi essa lógica tantas vezes em namoros lá atrás. Uma menina namorando um rapazinho bom, um rapazinho torto, dizendo agora sim esse rapazinho vai se consertar. Ou o contrário, um rapaz bom namorando uma menina torta, e falou, agora ela vai se consertar porque está namorando comigo. Essa lógica não funciona, especialmente no casamento. Se nós temos ao nosso redor um marido ou uma esposa que não é crente, e ela resolve abandonar, e não tem volta, realmente vai fazer isso, Paulo está falando, descanse, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas olha, tem uma informação que Paulo nos traz aqui, que às vezes nós não entendemos. A mulher santifica o marido que não é crente, o marido santifica a mulher que não é crente, um dos dois ou os dois santificam os filhos. Em que sentido será que Paulo está usando a expressão santificar? Não pode ser salvar, não pode ser também purificar, porque isso é só o sangue de Cristo que faz. Então o que será que ele está querendo dizer? Parece que no contexto fica óbvio que ele está querendo dizer é que eles separam essas pessoas que estão sob a influência delas, para que elas ouçam a graça de Deus, para que elas ouçam sobre o Evangelho, para que elas sejam impactadas pela graça. No caso ainda das crianças, vai mais a fundo, porque há promessa no Antigo Testamento dizendo que os nossos filhos de pessoas que pertencem a Deus, que são povo de Deus, são abençoados por causa da gente. Na verdade, o próprio Jesus fala que no final da história, quando vier a perseguição sobre nós, sobre o mundo todo, não só sobre a igreja agora, sobre as dificuldades, ele fala que o tempo vai ser encurtado de sofrimento. Por quê? Por que o tempo vai ser encurtado? Alguém se lembra? Por causa dos filhos de Deus. Então, a presença de uma pessoa que pertence a Deus traz a graça de Deus, o testemunho da graça, a comunicação da graça para dentro da família.
Então Paulo está falando, olha, ao mesmo tempo que se ele quiser abandonar, você não tem condições de saber se ele vai se converter, então deixa ele ir. Mas ele também está dizendo, lute para que esse relacionamento continue, porque a sua vida vai trazer graça, comunicação da graça de Deus para a vida daquelas pessoas. No versículo 10 e 11, Paulo fala claramente aquilo que Cristo havia falado em Mateus 5 e depois no capítulo 19 também, que o divórcio é odiado por Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz que Deus odeia o divórcio. No Mateus capítulo 5 ele trata o divórcio, Jesus, como uma cultura. Há uma cultura que eu não gostei dela, então eu jogo ela fora. Eu não gostei dele, então eu jogo ele fora. E Jesus vai contra essa cultura maligna, destrutiva do divórcio. Ele fala, não é possível divorciar. Aí os fariseus fazem uma pergunta naquele momento. A pergunta é, mas na lei de Moisés podia. E Jesus fala, mas não era assim desde o princípio. E o que nós temos de testemunho desde o princípio, também foi Moisés que escreveu. Não só a lei, mas Moisés também escreveu Gênesis. E como que era desde o princípio? Que o homem vai deixar sua mãe e seu pai, a mulher vai deixar seu pai e sua mãe, e os dois vão se tornar uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então Moisés deu para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Parece que Deus, ou Jesus naquele momento está dizendo para nós, a lei naquele momento está entregando algo para nós, que aponta para o ideal, mas lida com a fabilidade, com a dificuldade que nós temos de cumprir o que Deus tem para nós. Então alguns podem usar esse texto e dizer, não, então a gente pode se divorciar se houver adultério, a gente pode se divorciar se houver abandono, a gente pode se divorciar se houver violência, que é uma espécie de abandono do matrimônio. Jesus não está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, se acontecer isso, é uma lástima, mas o alvo é que você não separe aquilo que Deus uniu. Esse é o ideal de Deus para as nossas vidas. Então que a sua justiça ultrapasse a justiça dos homens, que ela seja maior que a justiça dos homens. E Paulo está colocando isso no contexto do fim, ainda mais quando o fim se aproxima. Então será que ele está dizendo para nós que os divorciados nunca vão ter outra chance? Será que é isso que ele está dizendo para nós? Meus irmãos, Jesus entra no ambiente da Samaria, local dos inimigos de Israel, para um poço. E quando ele para um poço, vem uma mulher pegar água, e ele está sozinho naquele momento. Os discípulos foram à cidade para comprar alimento, fazer alguma coisa que era necessário. E a mulher vem até Jesus, ou vem perto de Jesus. Jesus conversa com ela, não poderia, porque judeu não conversava com o samaritano, que era inimigo, igual o judeu conversava com o palestino. Ele não podia conversar com mulher, não podia conversar com uma mulher que fosse pecadora como ela era. Então tinha um monte de coisas. Jesus conversa com ela. E quando Jesus conversa com ela, ele não conversa ignorante da situação dela. Conversa com ela sabendo que ela tinha se divorciado 5 vezes. E que a pessoa que ela estava agora, nem marido dela era. Mas olha só que interessante. Jesus, de alguma forma, reconhece que os 5 maridos foram maridos. Cada um dos votos que ela fez foram aceitos diante de Deus, homologados diante de Deus. O pecado dela trouxe problemas para ela, trouxe dores para ela, que a graça de Deus queria libertá-la, trazê-la, não deixá-la ir naquela direção. Mas todos os nossos votos, todas as nossas alianças que nós assumimos, legítimas diante de Deus, são aceitas por Ele. E pelo texto, pelas entrelinhas, nos parece dizer que até aquele que ainda não era casado com ela, havia uma expectativa que na nova vida dela, que se iniciava naquele momento, quando ela saísse, ela buscasse agora a restaurar, casar de verdade. Então Jesus não está dizendo para ela, só morar com ele, só viver está certo. Jesus está dizendo para ela, os casamentos que você teve e abandonou foram errados. E agora você está com uma pessoa que nem casado é, resolva essa situação.
E ao que tudo indica, aquela mulher resolveu, porque ela se torna uma missionária de Cristo Jesus no momento seguinte que ela começa a pregar da graça de Deus. Eu sei que isso nos parece, ao a gente falar coisas assim, que a gente está falando algo contrário do que Jesus falou sobre odiar o divórcio. Mas é o mesmíssimo Jesus que fala que Deus odeia o divórcio. Mas Ele restaura quem? Restaura o divorciado? Cuidado. Que Deus restaura aquele que separa a família? Cuidado com isso. Deus restaura aquele que se arrepende de ter divorciado. Às vezes não tem mais caminho de volta para o casamento antigo. Às vezes não tem mais caminho de volta para aquela família que ficou. Mas há arrependimento verdadeiro. Deus restaura aquele que decide não fazer de novo, mudar. Eu quero ser conforme a vontade dele. Deus nos dá de novo a oportunidade de começarmos e sermos fiéis, mesmo que a gente não tenha sido fiel no passado. Eu vou ser bem sincero com os irmãos, algumas dessas coisas, anos foram necessários para trabalhar no meu coração. E algumas delas foram trabalhadas à medida que eu comparei o texto com a realidade dura que eu estava vivendo, na minha casa, com as pessoas que eu pastoreava, com pessoas em volta de mim que eu via, que eu não estava pastoreando. E recente eu ouvi uma pregação do Piper, John Piper, quem sabe que eu estou falando? Um dos homens mais estritamente bíblicos que eu conheço. E o argumento que eu acabei de falar veio da boca dele. Ele gastou meia hora explicando como Deus odeia o divórcio, como Deus quer evitar que a gente seja destruído dessa forma, que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos filhos sofram por causa disso. Mas aí na sequência ele fala, mas a igreja foi feita para pessoas que foram destruídas e se arrependem e voltam agora e possam ser agora novamente reconstruídas. Então, por que ele fala isso? Por que Paulo trata isso? Eu creio que Paulo está tratando isso com eles nesse momento, porque o motivo principal é: olha a pessoa na sua frente, ela pode estar indo para o céu ou para o inferno, e a responsabilidade disso pode ser sua, é a sua nesse momento. A mulher luta para que o marido converta, volte, seja mais de Deus. O homem luta para que a mulher lute, volte, seja mais de Deus. Os dois santificam a vida dos filhos ao compartilhar a graça por palavras e por ações. Paulo está falando ainda mais como a luta vai ser mais acirrada. Aí que nós temos que nos preparar melhor. Eu quero terminar rapidamente nesse último ponto. Vai ser rápido. Alguns já olharam assim a hora, vai ser rápido. Não vou tratar todos os detalhes. Mas o terceiro ponto então nós somos chamados a cumprir os votos que nós assumimos diante de Deus, com a certeza de que Ele nos ajudará a sermos fiéis novamente. Eu já falei dos divorciados, mas olha que ele também na sequência fala de outras pessoas. Por exemplo, ele fala: se você é escravo e foi chamado como escravo, não lute para sair. Vamos ler esse versículo? Versículo 21 diz assim: cada um de vocês deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Se você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. E se você foi escravo quando o Senhor chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Ao mesmo tempo ele fala: tenham a consciência de que onde vocês estiverem, Deus os chamou naquele lugar, e naquele local é o primeiro lugar que Ele quer usar na sua vida. Mas há sim casos que há a oportunidade de nós melhorarmos a nossa situação, mudarmos de emprego, sairmos de uma situação ruim, entrarmos em outro local, talvez mudarmos de igreja, se for o caso, mudarmos as relações para que nós possamos viver mais plenamente com Deus. Paulo está falando para nós que, olha, se há a oportunidade de fazer algo bíblico, ético, santo, justo, verdadeiro, que te traga uma oportunidade melhor na vida, faça isso. Caso contrário, fique onde você está e além de filho, Ele vai ajudar você a ser fiel, Ele vai ajudar você a ser íntegro,
Ele vai ajudar você a ter contentamento, Ele vai ajudar você a vencer aonde você está. Veja, quando nós olhamos esse texto, ele está falando para nós de todos esses votos que nós fazemos. Tem mais coisas para a gente falar, mas eu queria concluir esse texto dizendo que ele está falando do fim. Ele está colocando esse contexto no ambiente que a perseguição, o sofrimento está vindo. E quando ele faz isso para nós, ele está lembrando algumas coisas, mas por exemplo, Mateus 13, 22, Jesus fala: a semente que caiu no meio de espinhos, sofrimento, dificuldades, representa a pessoa que ouve a mensagem do reino, entende a mensagem do reino, mas a mensagem do reino é sufocada. Pelo quê? Olha só o que sufoca. Jesus fala lá em Mateus 13, 22, as preocupações desta vida e as ilusões da riqueza, ou das riquezas. As duas coisas têm o mesmo poder distraidor, que nos afasta de Deus e da proposta de Deus para as nossas vidas. As coisas boas e as coisas ruins, as duas podem nos afastar de Deus. Pastor, meu casamento é maravilhoso, meu esposo é um representante da graça de Deus na minha vida, e aí eu fico sem vir na igreja, sem dar o dízimo, sem ler a palavra, sem fazer devocional, sem deixar a minha mente ser transformada pela palavra de Deus, e aos poucos, mesmo recebendo coisas boas, dádivas de Deus, eu vou me afastando do propósito de Deus para a minha vida. Aí a outra pessoa vem: pastor, minha vida está uma desgraça, meu marido é terrível, minha casa não funciona, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, e ao invés disso trazer a pessoa para os pés de Deus, vai afastando ela mais para longe de Deus. E Paulo fala: vai chegando os últimos dias, não importa se vocês têm ou se vocês não têm, vivam a certeza de que vocês vivam para Deus. Ele fala no 32: quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar ao Senhor, à obra, e pensar em como agradá-lo, mas o homem casado precisa agradar a sua esposa. Mas ele continua, mais um pouco à frente, no 35, digo isso para o seu bem, não para lhe impor restrições. Quero que faça aquilo que os ajudará a servir melhor o Senhor, com o mínimo possível de distrações. Não é acerca de estar casado ou estar solteiro, é acerca de qual é a vida que Ele me deu, que vai me tirar mais as distrações que eu tenho e prestar atenção nele. Aqueles que não entendem que nós estamos em guerra, caminham para um momento maior de dificuldade e de dores da sua vida. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz que nós estamos numa batalha constante. Em outro local, é falado que Satanás é como um leão ao nosso redor, que está procurando a oportunidade para nos derrubar. Nós temos que nos preparar hoje, para quando o dia mau vier, a gente fique firme. E é assim que Paulo está concluindo esse texto para nós. Ele está falando: olha, o contexto que vocês estão, seja casarem ou ficarem solteiros, não interessa, está vindo uma dificuldade, e a dificuldade já está presente, e agora é o tempo de vocês buscarem o Senhor para ficarem firmes quando o dia mau chegar diante da tenda de vocês. Queridos, eu quero concluir esse sermão de duas formas. Primeiro, eu queria desafiar você, encorajar você a assumir o compromisso de trazer hoje essas coisas que são cotidianas, normais, que você talvez nunca pensou tanto, ou pensa só de vez em quando nelas, trazer elas agora para um compromisso diante de Deus. Senhor, eu quero levar a sério a minha vida conjugal. Senhor, eu quero levar a sério o meu papel como homem, meu papel como mulher, no suprimento da casa, no testemunho que eu dou para os meus filhos. Senhor, me ajuda a honrar os meus compromissos, ser fiel aos votos que eu fiz no dia do casamento. Veja, voto nenhum nós podemos quebrar diante de Deus, votos legítimos, mesmo votos que não faziam muito sentido no Antigo Testamento, foram vivenciados pelo povo de Deus fiel, de forma a cumprir, a honrar a palavra que eles deram. Vocês olharem no Antigo Testamento, tem alguns momentos inclusive duros para nós, quando um povo chega perto de Israel, dizendo que é amigo de Israel e na verdade é inimigo de Israel, mas eles se vestem com uma roupa surrada para mostrar que vieram de longe,
Então Israel faz um compromisso que não iria guerrear contra eles. No dia seguinte fica sabendo que eles eram inimigos. O que Israel fez? Foi lá e derrubou eles, guerreou eles. Seria como os palestinos tivessem enganado agora o povo de Israel nos nossos dias. Por causa do compromisso assumido diante de Deus que eles não destruiriam aquele povo, o povo de Israel honrou a palavra deles. Um dos momentos mais bonitos de o povo de Deus cumprindo os votos que fizeram diante das pessoas que estavam diante deles. Nós precisamos honrar os votos que nós fizemos. Eles foram feitos diante de Deus. Então, faça o compromisso hoje, Senhor, eu quero ter todos os votos que eu fiz legítimos, sendo colocados diante de Ti. A gente poderia também falar dos votos ilegítimos. Esses nós temos que chegar diante de Deus e clamar por perdão e pedir para Ele tirar das nossas vidas. Voto por seguir o dinheiro como a principal coisa das nossas vidas. Voto por ter sucesso como a coisa mais importante em nossas vidas. Voto por não perder a nossa liberdade, porque aqui quem manda sou eu. Cuidado. Esses votos que nós fizemos muitas vezes no silêncio do nosso quarto sozinhos foram ouvidos por Deus. Se arrependa hoje, volte atrás desses votos que são ilegítimos e lute pelos votos que você fez legitimamente. Segunda forma de concluir: assuma o compromisso de viver a vida com um olhar no futuro. A nossa vida não tem importância nenhuma, zero, se não for em Cristo Jesus. Paulo fala, não interessa mais a minha vida. A vida que eu vivo na carne, eu vivo ela na fé do Filho de Deus. É a volta de Cristo que é importante. Eu vivo agora com toda a intensidade possível, mas por causa do futuro. Assuma esse compromisso. Se você entende pouco sobre isso, assuma o compromisso de estudar sobre isso, sobre a volta de Cristo. Nós vamos pregar sobre isso em dezembro, sobre a volta de Cristo. Quanto que isso é importante para tornar as nossas vidas efetivas e plenas agora. Quem não vive com olhar no futuro, não pense que vive com olhar no presente. Está vivendo, na verdade, com um olhar no passado, de fracassos, de prisões, de escravidões que recebeu do seu passado. Quem vive com olhar no futuro em Cristo Jesus é que consegue viver o presente da forma mais intensa e bela possível. Então, assuma esses dois compromissos. Assuma o seu casamento com o olhar daquilo que Deus tem para entregar para a gente no futuro. Paulo termina o texto dizendo o seguinte: em minha opinião, porém, seria melhor que não se casasse novamente, por causa do tempo. Mas ele continua: e ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Eu sei que tem coisas que nós não tratamos nesse texto por falta de tempo. Tem coisas difíceis de tratar nesse texto. Mas olhem com atenção depois do texto todo, porque elas são o Espírito de Deus trazendo para nós. Não assumam que a televisão, que a escola, que psicólogos trazendo ideias moderninhas vão conseguir ensinar vocês como ter uma vida sexual, conjugal, familiar, boa, saudável, viva. Não assumam isso. Assumam que as pessoas que ensinam a palavra de Deus é que vão ensinar isso para vocês. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Um texto, Pai, tão comum, ou tratando de assuntos tão comuns, mas ainda assim com coisas tão complicadas para colocarmos em prática. Nós clamamos por cada família, cada pessoa aqui, que o Senhor possa agir em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria mostrar um vídeo para os irmãos, rapidinho.